Oi, nossa conversa agora é sobre um fenômeno de leitura que é a chamada inferência. Ela é diretamente associada àquilo que no senso comum vão chamar de leitura das entrelinhas, numa linguagem assim menos técnica. A ideia por trás disso é a de que o significado de um texto, o sentido de um texto, sempre é construído de maneira colaborativa. Por que colaborativa? Porque o enunciador sempre pressupõe, do outro lado, um leitor que conhece aspectos do universo cultural em que aquele texto é feito. Portanto, todo texto acaba lidando com sentidos que não estão ali verbalizados, mas que são implícitos. Então a inferência está diretamente associada a essa interpretação de significados que, como eu disse, não foram literalmente verbalizados, mas que foram sugeridos pelo texto. Nesse sentido, esses significados ficam implícitos em elementos que estão na superfície do texto, palavras, imagens, enfim, que acabam servindo como pistas para que o sentido imaginado, pretendido pelo enunciador, seja reconstruído por aquele que lê. A gente vai lidar com isso aqui num exemplo. É uma propaganda que foi veiculada um tempo atrás pelo governo federal. Como você vê, aqui se explora a imagem de uma moeda e a frase é sucinta. Coloque suas moedas para circular. Bom, a partir desse exemplo bem sucinto, é possível perguntar qual é a meta dessa campanha governamental. Quando o governo brasileiro fez uso dessa propaganda, o que se objetivava conseguir? Bom, sem considerar exatamente alguns dados culturais e o contexto em que se publicou essa propaganda, alguém poderia imaginar que ela fosse um incentivo ao consumismo, sabe? Como se aqui o Estado estivesse convocando a população a simplesmente gastar o seu dinheiro. Em outros momentos históricos, em outros contextos, talvez isso até fosse verdade, né? Em momentos em que, por alguma instabilidade econômica, a população deixa de consumir e por isso há o risco de uma crise, a gente já viveu momentos assim no Brasil, inclusive, é esperado até que o Estado intervenha, fazendo com que as pessoas tenham confiança e consumam para o bem da economia. Isso não seria um absurdo interpretativo. Porém, essa leitura, nesse contexto, desconsidera que aqui foi usada especialmente uma moeda, não uma nota, não um cartão de crédito, não um cheque, mas uma moeda. O que está em jogo? Há um traço cultural que não dá para dizer que seja um exclusivamente brasileiro, mas é uma certa aversão a carregar esse objeto, moeda. É menos prático carregar uma série de moedas do que algumas poucas notas, e por conta disso muita gente acaba deixando as moedas em casa e não fazendo com que esse tipo de objeto circule. Isso acaba tendo impactos no comércio, porque quando são consumidos produtos de valor mais baixo, as moedas são importantes para se fazer um troco, por exemplo. Então a falta de moedas no mercado é um problema. É contra esse problema que a campanha se posiciona. A grande meta dela, é possível aqui resumir, como aumentar a quantidade, não a quantidade de dinheiro, mas especialmente a quantidade de moedas, a quantidade de moedas disponível no mercado. No entanto, esse sentido, como você observa, não foi explicitado aqui na propaganda. Chegar a esse sentido é realizar o que nós chamamos nos estudos linguísticos de inferência, um fenômeno de leitura bastante importante.